Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor. É com imensa alegria que eu convidei o João. Quem é o João? O João é o nosso ex-aluno do terceiro ano do ano passado. E ele vai, através dessa pequena, aula, ele vai falar um pouco daquilo que ele conhece sobre o filósofo Nietzsche. E o João está onde hoje? O João está fazendo história na UFSJ. Então é com muita alegria que eu deixo agora a palavra com o João e o João vai apresentar um pouco do conhecimento que ele tem, que ele já passou para nós o ano passado e vai transmitir para nós novamente o seu conhecimento a respeito do filósofo Nietzsche. Primeira coisa, agradecer o convite. E já começando aqui, para ser mais prático e rápido, eu vim apresentar o Friedrich Nietzsche. E muito se fala sobre o Nietzsche. Tem várias visões dele por aí. Você tem o Nietzsche que matou Deus, do Deus está morto. Você tem o Nietzsche bigodudo, por exemplo. Você tem o Nietzsche anticristo. E, de fato, tem um livro do Nietzsche chamado O Anticristo. Mas quem que é esse Nietzsche? Ele nasceu em 1844, morreu em 1900. Mas o que foi a obra dele? Ele é um dos filósofos mais pops que a gente tem. Muita gente sabe muitas frases dele. Por exemplo, é preciso ter dentro de si uma escuridão muito grande para dar à luz a uma estrela cintilante. Mas quem que foi ele? Porque muitas das frases dele foi tirada de interpretação. Então, eu vim trazer para vocês alguns conceitos. É uma coisa bem básica e bem rápida, só para vocês entenderem um pouquinho da filosofia de Nietzsche. A primeira é que o Nietzsche faz filosofia com um martelo. O Nietzsche dizia que a filosofia deveria ser feita com um martelo para quebrar as coisas. O Nietzsche dizia que não existem verdades absolutas, porque não existem fatos, só interpretações. Porque se todo ser humano que está na Terra julga aquilo que ele vê de acordo com a própria experiência, logo não existe uma experiência mais privilegiada do que a outra. Logo, a verdade não pertence a uma pessoa. A verdade pode nem existir. Tudo que a gente tem é várias interpretações de várias verdades possíveis. E se a verdade pode ser uma, duas, três, ela perde a qualidade de ser verdade. É por isso que ele quebra os paradigmas da filosofia e de outros campos. O Nietzsche, ele foi um cara muito, muito radical entre os próprios filósofos. Ele quebrava coisas, verdades absolutas. Por exemplo, ele criticava Sócrates. Ele foi um dos poucos filósofos a criticar Sócrates. No livro A Metafísica, a Crítica à Genealogia da Moral, ele faz um parágrafo chamado O Caso Sócrates, em que ele critica todo o pensamento de Sócrates, dizendo que o Sócrates diz que a racionalidade do conhece-te a ti mesmo é que deve guiar as pessoas, que a moral está dentro das pessoas porque as pessoas têm uma racionalidade. O Nietzsche é o primeiro que vai falar que não, a moral ela vem da emoção, ela vem da experiência. O Nietzsche ele vai pegar e toda aquela briga que Descartes estava travando com os empiristas e racionalistas, ele vai resolvê-la de novo. Ele vai reinterpretar Kant e ele vai reinterpretar toda a filosofia ocidental com um ponto de vista não racional, mas e também não empírico, mas um ponto de vista do martelo. É por isso que ele é tão importante. Só que o Nietzsche ele fala que a interpretação do mundo deve ter como base o próprio mundo. A racionalidade, ela pode até fazer sentido, mas se eu começar a falar de coisas metafísicas que fazem sentido ou não, isso não está no mundo. Pode até ser racional algo metafísico. Metafísico é o que existe além da realidade. Pode ser racional pensar que a gente tem alma, que é por isso que a gente vive, mas isso está além da realidade. Então, por isso, a gente não vai descobrir nesse mundo. O mundo não dá informação suficiente para a gente entender isso. Então, por isso, a gente deve esquecer a metafísica, mesmo que ela seja racional. Sobretudo por ela ser racional.
Porque o racional do Nietzsche, ele na verdade ele é uma tentativa de dar ordem ao que não precisa ter ordem. O eterno retorno de Nietzsche é um dos conceitos mais bacanas e eu acho que é um dos mais difundidos depois do Deus está morto. Eu coloquei o Ouroboros para vocês darem uma olhada, porque ele fala de uma serpente que come o próprio rabo. E a nossa percepção de tempo, isso que o Nietzsche quer dizer. Ele diz que o passado é o que já foi, o futuro é o que será. Mas o presente ele não é o que é, ele é o que deixa de ser. Porque a gente só percebe um instante a partir do momento que ele já passou. E o Nietzsche, ele traz uma resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade. Houveram várias respostas, e o Nietzsche ele diz que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que poderia ser vivida eternamente. Então, seria viva hoje a vida que você poderia viver eternamente. Por isso que o eterno retorno é uma coisa tão... Muita gente se inspira muito nisso. E se você for pensar, muitas poucas atitudes que passariam por essa peneira, por esse desafio. Você teria que viver um instante que vale a pena por si só. Você deveria viver algo que você poderia viver eternamente. E pouquíssimas coisas são assim. Então, ele faz um resgate ao pensamento egípcio ou pitagórico que o mundo tem um tempo cíclico. Ele fala, tudo bem, o tempo a gente não compreende ele muito bem, mas essa visão cíclica de mundo fazia a gente aproveitar mais o presente. E o cristianismo trouxe uma visão linear de mundo. Por isso, a gente entende que o cristianismo acabou aprisionando o homem moderno. O Nietzsche ele fala sobre além do bem e do mal, que a moral não pertence à racionalidade. Porque o que é racional, ele toma como base princípios lógicos. E a moral ela é relativa, ela não tem uma lógica pronta, pré-determinada. Porque cada caso é um caso. Então, o homem além do bem e do mal, esse super-homem que ele diz, por isso esse Nietzsche vestido de super-homem aí, ele é um homem que não é movido pela racionalidade. Ele é um homem que é movido pelas emoções dele, pela parte impulsiva, mas que ele entende isso de maneira a complementar todo o resto, a sua própria natureza. Então, quando Nietzsche fala que o que está além do bem e do mal ele é o super-homem, quer dizer que a racionalidade no super-homem é hipotético isso, mas a racionalidade ela foi superada. Todo esse pensamento de que é racional, vamos ser racional, vamos ser racional, isso não tem futuro. Porque o que é racional, ele precisa ter ordem, e o mundo é desordenado. Então, nisso vem o conceito de amor fati, que é um termo latim para amor ao destino. Porque, segundo Nietzsche, a única maneira da pessoa estar presa ao presente, e presa no bom sentido, conseguir viver o presente, é se ela aceitar tudo que existe à frente dela. Ou seja, você não vai conseguir viver bem o presente se você aceitar que o passado se foi e que o futuro vai vir querendo você ou não. Você tem que parar de pensar que o que você vai fazer agora vai te trazer sofrimento ou vai te trazer prazer depois. Você tem que fazer agora por fazer agora. Faça algo por fazer algo e não para receber algo em troca. Então ele reinventa toda a moral. Porque ele diz que o amor ao destino, o amor à vida como ela é, ele é além do bem e do mal. Ele é além de racionalidade e empirismo. O amor a algo verdadeiro, ele está além da própria vida. Porque o amor, ele é um dos poucos conceitos que não se trata de dor. Porque a vida é movida a dor e prazer e o amor não tem nada a ver com isso. É uma das poucas emoções que não tem a ver com isso, com dor e prazer. Amor não machuca, amor também não recompensa. O amor, ele é tal como é.
Muita gente fala assim, mas amor machuca, não sei o quê. Segundo Nietzsche, o que machuca é a própria ignorância das pessoas. O que machuca numa pessoa que você ama quando ela te machuca é a ignorância dessa pessoa. Ela não sabe como lidar com isso. É isso que machuca uns aos outros. A ignorância e não o amor. Por isso que o amor, ele é a única saída para se estar além do bem e do mal, porque a própria moral deixa de fazer sentido quando você tem algo que transcende a própria vida. Então, se tudo que a gente tem no mundo e tudo que a gente tem é a física e não a metafísica, por que a gente está certo sobre a existência de Deus? Por que se o nosso pensamento é limitado, é humano, e a gente não consegue entender algumas coisas como elas realmente são, por que a gente está certo em falar que existe Deus? E se a gente estiver certo, por que esse Deus é desse jeito? É por isso que ele fala Deus está morto. É um novo conceito de Deus. Muita gente acha que o Nietzsche ele foi contra o catolicismo, foi contra o cristianismo. Ele não atirou nenhuma pedra definitiva. Ele fez uma crítica a todas as religiões e a todas as maneiras de se pensar Deus. Então, quando ele diz que Deus está morto e que nós o matamos, quer dizer que a nossa ideia de Deus está errada e que a nossa ideia de metafísica, que a nossa ideia do que está além da gente, ela é limitada. A gente achou que o mundo fazia sentido porque a gente via de um jeito que fazia sentido, só que o mundo não precisa fazer sentido para existir. O mundo está aí, queira a gente ou não. Não é porque a gente quer que um Deus exista que ele vai existir, ou que ele vai ser bom, ou que ele vai ser onipotente, onipresente, onisciente. Ele questiona isso, ele só questiona. E quando você questiona até mesmo a existência de Deus, você entra num caminho difícil, porque fica desesperador. Para resumir essa primeira parte, entender Nietzsche é bem complicado. Então, o que não pertence à vida é uma ameaça a ela. Porque o que a gente faz no mundo, o que a gente tem do mundo, é o que a gente traz para a gente. São as nossas experiências. E fora disso, fora do que não pertence à vida, isso só vai te distrair para coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Colocando um exemplo, a caverna de Platão. Saber que existe, especular que se existe uma vida após a morte, onde as pessoas reencarnam e que a gente tem que beber uma água para esquecer, isso não te leva a lugar nenhum. Tá, você sabe disso. O Arze está até achando que ele gosta muito de Platão, mas... Então, segundo Nietzsche, isso não te leva a lugar nenhum. Então, não adianta. Para com isso. Não existe a verdade, muito menos verdades metafísicas. A gente é um ser limitado, a gente não vai entender tudo no mundo, a gente vai entender muito pouco, e mesmo assim isso não é nada. E a gente não sabe nem que a gente não sabe nada. Sócrates estava sendo hipócrita. Sócrates estava pegando e fazendo as pessoas, fazendo os sofistas, desistirem do sonho deles, que era ensinar o que eles sabiam, em nome de uma verdade que não existe. E essa noção do nosso tempo, ela faz esse tempo cíclico que não existe para a gente, seria a solução. Mas não é que o tempo seja cíclico, é que uma noção de eterno retorno faria a gente valorizar um pouco mais o nosso presente. Essa noção linear de tempo, ela corrompe. Ela faz a gente entender que o passado, ele é uma causa, o presente é uma consequência, e o futuro vai ser a consequência do nosso presente. E nem sempre é assim, as coisas são mais caóticas do que isso. A última questão que eu trouxe é se Nietzsche é niilista. Primeiro a gente tem que entender o que é o niilismo. O niilismo é a negação de todos os valores. É dizer que nada faz sentido e que as coisas simplesmente são vazias. Niilismo vem da palavra nihil, que quer dizer nada em latim. Então, você entende que o niilismo é simplesmente a negação de qualquer valor. Não existe nenhuma verdade e por isso a vida é horrível e por isso você tem que se matar ou por isso você tem que aguentar vivo porque estar morto é pior. E é um pouco... Bate um pouco a filosofia de Nietzsche, mas também não bate, porque o Nietzsche fala da vida pela própria vida. O Nietzsche ele não ataca a vida. O niilismo puro ataca. Ele diz que a vida não faz sentido e por isso é uma abominação. E Nietzsche diz que não é isso.
Então não tem resposta definitiva se Nietzsche é niilista ou não. Alguns encaixam ele como niilismo positivo. Passei o slide aqui rápido. Mas o niilismo positivo, porque ele tem uma outra visão. Mas para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que é niilismo, tem alguns desenhos que exemplificam. Você tem Rick and Morty, Os Simpsons e BoJack Horseman. O que acontece? Esses desenhos, eles dizem que não existem verdades em nada e que tudo é vazio de significado e que todas as suas experiências no mundo são só uma aleatoriedade de fatos que simplesmente vão fazer você ir a algum lugar durante a sua vida e depois você vai morrer e não vai levar nada. Não é assim que o Nietzsche pensa. Isso é um pouco assim desesperador. E o Nietzsche, ele diz que a vida, ela não tem significado aparente, ela não tem propósito aparente, porque é a gente que faz. O Nietzsche diz que a vida deve ser levada pela própria vida. Não tem que ter explicação por que a vida deve ser vivida, só porque ela existe, ela já é um motivo. Então, Nietzsche, ele joga todo esse caos de que não existe verdade, mas ele resolve depois. Ele diz que não precisa haver verdade para as coisas serem boas ou para as coisas fazerem um mínimo de sentido para a gente conseguir ficar vivo. Esse vídeo que eu estou mostrando aí é só a capa do vídeo. O Asi vai mandar para vocês um portal. Ele é de um canal alemão. É em inglês, mas sem legenda em português. Ele fala sobre o niilismo otimista. E aí ele mostra mais claramente o que é, porque aqui a gente está querendo fazer uma coisa prática e rápida. Então, muito obrigado. E obrigado pelo convite.